Bom dia a todos e todas, grande prazer de recebê-los na nossa reunião de temas relevantes do Departamento de Clínica Médica para a gente atualizar, integrar nossos conhecimentos como departamento para o melhor cuidado aos nossos pacientes no dia a dia. Hoje nós temos a honra de receber aqui o doutor Joaquim Ivo Vasques Dantas Landim, nosso querido médico residente do programa de reumatologia da FIMUSP, e o professor doutor Diogo Souza Domiciano, médico assistente e chefe do grupo de fibromialgia da reumatologia. E hoje nós vamos discutir o tema Um Corpo que Dói, diagnóstico e manejo da fibromialgia. Em nome do departamento, eu já agradeço muitíssimo todo o trabalho e dedicação da equipe da reumatologia, capitaneada pelo professor Dr. Diogo e pelo Joaquim, e lembrando a vocês que durante a apresentação a gente vai ter interação com as questões que vocês vão responder e na sequência o professor Diogo vai discutir cada uma das questões. Muito obrigada. Bom dia. Estão conseguindo me ouvir bem? Sim, obrigado. Então vamos começar com o caso clínico, tá? O paciente chama IMC, é uma paciente do sexo feminino, ela tem 64 anos, natural e procedente de São Paulo, casada e católica. De antecedentes, a gente já sabia que ela tinha diabetes mellitus do tipo 2, usava metformina, hipotiroidismo, para o qual ela usava levotiroxina, e obesidade grau 1. Também tinha um antecedente de tabagismo, parou aos 40 anos, com a carga tabágica de 20 maços ano. Também era sedentária. Em 2006, foi feito o diagnóstico de artrite reumatoide, quando ela tinha 48 anos de idade. E para essa artrite reumatoide, ela usava cloroquina, na dose de 250 mg por dia, e prednisona, na dose de 15 mg por dia. Em 2011, ela foi encaminhada para o nosso ambulatório de reumatologia aqui do HC, e na ocasião, ela trazia de queixa principal artralgia em mãos, punhos e joelhos, rigidez matinal em mãos e punhos, com duração de cerca de 3 horas, e também falava que nos últimos 2 anos, bastante mialgia generalizada, principalmente membros inferiores, braços e coluna dorsal. Falava que essas mialgias tinham períodos de melhora e piora, que eles pioravam com exercício, movimentação e caminhadas. Falava que tinha pouca melhora com o uso de relaxantes musculares, e ela já trazia a queixa de sentir dor ao toque. De outros sintomas não dolorosos, ela falava de fadiga, que era pior quando acordava e pior no final do dia. Falava também que acordava várias vezes durante a noite e que o seu sono era não reparador. Então, ela queixava de sonolência diurna. Falava ainda de dificuldade de memória e de concentração e perda de interesse nas atividades do dia a dia. Quando a gente vai para o exame físico dessa paciente lá em 2011, ela estava em bom estado geral, confortável em ar ambiente, pele e mucosa sem alterações, ausculta cardiopulmonar fisiológica, um abdômen inocente, extremidades quentes e bem perfundidas. Sinais vitais dela normais, somente o IMC de 30,8 chamava atenção. Quando a gente vai para o exame físico osteoarticular dessa paciente lá em 2011, ela tinha sinovite no exame físico em punhos, cotovelos e joelhos. Na mão direita, ela tinha artrite na terceira interfalangiana proximal e na segunda metacarpofalangiana. E quando a gente vai para a mão esquerda, tinha artrite na quinta interfalangiana proximal. Também chamava atenção dor à musculação de todos os grupamentos musculares. Então, tinha dor à palpação de braços, coxas, de região intercostal, paravertebral e do pescoço. Não tinha limitação de amplitude do movimento e não tinha deformidades articulares. E a força muscular era preservada globalmente. De exames laboratoriais dessa primeira consulta, ela vinha com um hemograma normal, ureia e creatinina normais, enzimas hepáticas normais, função tireoidiana dentro do alvo, a glicose e hemoglobina glicada compatíveis com o diagnóstico de diabetes dela, cálcio normal e eletroforese de proteína normais. As sorologias virais também eram não reagentes.
que chamava a atenção era uma proteína C reativa de 42,4, um fator reumatoide positivo em altos títulos e um VHS também aumentado. Então, tentando objetivar a avaliação da artrite reumatoide nessa primeira consulta, foi utilizado uma das métricas para artrite reumatoide, que é o Disease Activity Score de 28 articulações, o DAS-28. Então, esse score ele vai avaliar as articulações doloridas e edemaciadas, uma avaliação global do paciente e do médico quanto à sua doença e a proteína C reativa. A paciente, na ocasião, tinha 9 articulações doloridas, que também estavam edemaciadas. Ela dava uma nota para a sua doença de 80, lembrando que aqui é uma escala de 0 a 100, onde 0 é a ausência de acometimentos pela doença e 100 é o pior acometimento possível que a doença pode trazer para o paciente. Então, a paciente dava uma nota de 80 e o médico que avaliou na ocasião uma nota de 60. E ela tinha uma proteína C reativa de 42,4. Então, juntando essas variáveis, a gente chegou um DAS-28 de 5,96, mostrando alta atividade de doença. Também é interessante que ela tinha um ultrassom articular da ocasião de mãos e punhos, mostrando edema sinovial, espessamento da sinóvia e aumento da vascularização no Power Doppler. Então, com laudo de sinovite em punhos. E ela já trazia uma radiografia de mãos e punhos, mostrando pouco de erosões marginais e de cistos subcondrais. Então, vamos agora para a primeira pergunta. Esse é o link, tá? gg.gg/fibroq1. Então, quanto ao diagnóstico de fibromialgia neste momento, ele não pode ser feito, uma vez que a fibromialgia é um diagnóstico de exclusão e a paciente já tem diagnóstico de artrite reumatoide. Ele pode ser feito desde que a paciente tenha tender points no exame físico. Ele pode ser feito por meio de critérios autoaplicáveis, que avaliam dor e gravidade de sintomas, como fadiga, sono não reparador e sintomas cognitivos. Ou D, ele não tem relevância, uma vez que não irá interferir na conduta. Dá um tempinho para vocês responderem. Então, acho que bem homogêneo, né? Acho que a maioria foi aí no item C, que ele pode ser feito por critérios autoaplicáveis. Continuar a apresentação. Então, na primeira consulta, lá em 2011, realmente ela tinha o diagnóstico de artrite reumatoide. Ela tinha uma dor articular que começou na meia-idade, com muita sinovite, tanto no exame físico como em exames complementares de imagem, com provas de atividade inflamatória aumentadas e um fator reumatoide positivo em altos títulos. Só que ela também tinha uma dor musculoesquelética difusa há bastante tempo, tinha queixas de hiperalgesia e evidência de alodínia, tinha um sono não reparador, fadiga, muita dificuldade de memória e concentração, sintomas depressivos traduzidos pela anedonia que ela trazia na queixa, e ela tinha um gerador de dor periférica, a artrite reumatoide, que é essa dor periférica crônica podendo gerar uma sensibilização central. Certo, mas como que a gente pode fazer esse diagnóstico da fibromialgia? A gente pode utilizar duas escalas, o índice de dor generalizada e a escala de gravidade de sintomas. O índice de dor generalizada vai avaliar a presença de dor referida pelo paciente em 19 pontos espalhados pelas 5 regiões do corpo. Então, o paciente fala quais desses pontos ele sente dor. E a outra escala é a escala de gravidade dos sintomas, que ela vai avaliar a intensidade nos últimos 7 dias de sintomas não dolorosos, mas que podem estar presentes na fibromialgia, como fadiga, sono não reparador e sintomas cognitivos, e a presença nos últimos 6 meses de outros sintomas, como dor abdominal, dor de cabeça e depressão. Então, a gente vai usar essas duas escalas e preencher os 3 critérios. Os pacientes que preenchem os 3 critérios, a gente pode classificar e dar o diagnóstico de fibromialgia. Então, o primeiro critério é ter uma pontuação no índice de dor generalizada de pelo menos 7, associado com escala de gravidade de sintomas de pelo menos 5. Ou então, o índice de dor generalizada de 4 a 6, com a gravidade dos sintomas de pelo menos 9. O segundo critério é ter dor em pelo menos 4 das 5 regiões do corpo, mostrando que a dor é generalizada e não localizada. E precisa que os sintomas estejam presentes há pelo menos 3 meses. Então, a nossa paciente marcava 12 pontos dolorosos no índice de dor generalizada e pontuava 6 na escala de gravidade dos sintomas. Então,
12 no índice de dor generalizada, 6 de gravidade dos sintomas, dor nas 5 regiões do corpo e os sintomas há mais do que 3 meses. Então, sim, a gente pode dizer que ela tinha diagnóstico tanto de artrite reumatoide como de fibromialgia. Como que a gente conduziu essa paciente no início? Então, para a fibromialgia, de tratamento não medicamentoso, a gente começou encaminhando para a psicologia, com propostas de terapia cognitivo-comportamental, e foi proposto para a paciente exercício físico de intensidade progressiva, com caminhada e musculação. De medicamentoso, na primeira consulta foi iniciada a amitriptilina na dose de 12,5 mg por dia, e posteriormente foi aumentada para 25 mg por dia. Depois, como a paciente mantinha sintomas de humor, foi iniciado fluoxetina, na dose de 20 mg por dia, depois aumentada para 40 mg por dia. Para artrite reumatoide, a gente trocou a cloroquina pelo metotrexato, na dose de 15 mg por semana, e foi posteriormente iniciado o tratamento com imunobiológicos, com bloqueio da coestimulação utilizando o abatacept. Com a combinação do metotrexato com o abatacept, o paciente teve uma boa resposta da artrite reumatoide e foi possível desmamar a prednisona, que saiu de uma dose inicial de 15 mg para uma dose de 5 mg por dia. Então, vamos dar um salto, saindo lá de 2011 e vindo agora para 2022, na última consulta dessa paciente, foi agora no mês de abril. Para a artrite reumatoide, ela continuava com o metotrexato, na dose de 15 mg por semana, com a abatacept, com a prednisona, na dose de 5 mg por dia, e com ácido fólico. Para a fibromialgia, estava com amitriptilina, 25 mg por dia, fluoxetina, 40 mg por dia, e para as comorbidades, ela usava metformina, levotiroxina e omeprazol. Como que ela estava nessa última consulta? Continuava com muita queixa de dor difusa, continuava com muita queixa de fadiga. Só que agora, ela não mais se queixava da rigidez matinal prolongada que ela tinha no começo. E no exame físico, também não tinha mais sinovites. O que ela tinha era dor à palpação muscular difusa. E quando a gente vai para o laboratório, ela tinha um VHS de 16 e uma proteína C reativa de 3,49. Aqui, vale a pena a gente olhar para a curva de proteína C reativa dela. Lá no começo, em 2011, ela saiu de uma PCR de 42,4. Com o tratamento, com o metotrexato e o imunobiológico, esse paciente conseguiu sair de uma proteína C reativa de 42, mantendo uma redução sustentada e vindo agora com 3,49 de proteína C reativa. Mas tudo bem, vamos novamente usar o DAS28 para tentar objetivar a nossa avaliação da artrite reumatoide. No exame físico, ela tinha 2 articulações doloridas, só que dessa vez não tinha nenhuma articulação edemaciada. Na avaliação global, ela dava uma nota de 85, lembrando que 0 é a ausência de acometimento pela doença e 100 é o pior acometimento possível que a doença pode trazer. Na avaliação do médico, que viu ela em abril, a pontuação foi de 20 e tinha a proteína C reativa de 3,49. Então, jogando nas métricas, a gente chega num DAS 28 de 3,48, que conforme a tabela, mostra moderada atividade de doença. Interessante só a gente perceber que a variável do DAS 28 que mais puxou esse valor para cima foi a avaliação global da paciente. Quando a gente repetiu o ultrassom, a gente viu que não tinha mais derrame sinovial e não tinha mais aquele aumento da vascularização no Power Doppler. E quando a gente repete as escalas para fibromialgia, ela continua com 7 pontos dolorosos referidos e continua pontuando 2 na escala de gravidade de sintomas. Então agora, vamos para a segunda pergunta. O link agora é gg.gg/fibroq2. Então, quanto ao tratamento da paciente? Os índices de atividade da artrite reumatoide, como o DAS28, CDAI e SDAI, apresentam acurácia semelhante, tanto em pacientes com como em pacientes sem fibromialgia. Conforme a estratégia Treat to Target, preconizada para o tratamento da artrite reumatoide, é indicada a troca do imunobiológico, já que ela continua com moderada atividade de doença. Considerando o perfil de sensibilização central da paciente, ou seja, um predomínio de dor e de fadiga, sem tanto distúrbio de humor nesse momento, a introdução de um gabapentinoide pode ser uma boa opção farmacológica. Ou item D, a atividade física é desaconselhada nesse momento, devido à elevada atividade inflamatória da artrite reumatoide. Então, dá mais um tempinho. As nossas impressões, nessa última consulta da paciente em abril, é que a artrite reumatoide estava em baixa atividade de doença, apesar de o DAS28
mostrar uma moderada. A gente acredita que essas métricas estavam superestimadas pela dor centralizada da fibromialgia. Então, a gente reduziu a prednisona, que estava em 5 mg por dia, para 2,5 mg por dia. Já a impressão da fibromialgia é que esta estava descompensada. A gente tentou reforçar o tratamento não medicamentoso com educação do paciente e com reforço ao estímulo de atividade física, de preferência supervisionada. E quanto ao tratamento medicamentoso, a gente propôs a associação de gabapentina. Então, esse foi o caso clínico. Agora eu vou convidar o Dr. Diogo para continuar essa apresentação. Bom dia. Eu queria agradecer, primeiro, a oportunidade novamente de participar aqui da reunião de temas relevantes. Então, baseado no caso que o Joaquim tão bem apresentou, a gente vai falar um pouco sobre a fibromialgia. Então, o título da aula é Um Corpo que Dói, o diagnóstico e o manejo da doença. Então, primeiro, a gente tem que lembrar da classificação de dor, né? Então, de acordo com o mecanismo, a dor pode ser classificada em 3 principais mecanismos. A dor nociceptiva ou periférica, que é aquela dor onde existe um gatilho, existe um fator periférico provocando a dor, que é o caso de dores inflamatórias ou uma lesão tecidual. Geralmente, essa é uma dor bem localizada que costuma responder a drogas de ação periférica, como anti-inflamatórios, infiltrações, cirurgias, e como exemplos a gente tem aqui, por exemplo, o trauma, a dor da osteoartrite, doenças autoimunes com componente inflamatório e a dor da neoplasia. O segundo tipo é a dor neuropática, onde existe uma lesão do sistema nervoso, seja periférico ou central. Geralmente é uma dor que respeita um território específico de uma distribuição neuroanatômica, que tem sintomas sensitivos associados, parestesia, queimação, formigamento, e são dores também que respondem a drogas, tanto drogas que agem no sistema nervoso, quanto procedimentos direcionados para o nervo. E aí a gente tem, o exemplo são as neuropatias periféricas, é o grande exemplo dessa classe. E por fim, a gente tem a dor nociplástica, ou dor centralizada. Esse termo nociplástica, ele é mais ou menos recente, de 2017 e 2018. Essa dor, ela se caracteriza por uma sensibilização central, no sistema nervoso central, envolvendo, então, mecanismos medulares no corno dorsal da medula espinhal e mecanismos supraespinhais. Então, aqui existe um mecanismo que é primariamente no sistema nervoso e pode ou não ter um gatilho periférico que serve como um fator perpetuante da dor. Então, geralmente é uma dor crônica, que pode ser regional ou generalizada, associada a sintomas característicos, como fadiga, distúrbios do sono, memória, e o paciente geralmente ele vem com uma história já de uma dor prévia em alguma região do corpo. E essa dor, ela não responde a drogas de ação periférica, então não vai responder a corticoide, a anti-inflamatório, ela vai responder a terapias não farmacológicas e a drogas de ação no sistema nervoso central. E aqui o protótipo dessas síndromes de sensibilização central é a fibromialgia, mas a gente tem outras síndromes também, como, por exemplo, dispepsia, disfunção temporomandibular. Então, a fibromialgia é o protótipo das síndromes de sensibilização central, e sensibilização central se caracteriza por um aumento da capacidade dos neurônios nociceptivos do sistema nervoso central na resposta deles a uma entrada sensitiva, uma entrada do estímulo que é normal ou até abaixo do limiar. Então, estímulos de intensidade fisiológica ou intensidade que não provocariam dor num paciente, num indivíduo sem fibromialgia, no paciente com sensibilização central, eles vão provocar dor. E isso tanto estímulos nociceptivos quanto estímulos não nociceptivos. Então, por exemplo, a dor ao toque que a nossa paciente tinha. Então, a dor nociplástica é definida pela presença da sensibilização central. E isso vai envolver, entre outros fatores, um desequilíbrio de neurotransmissores no sistema nervoso central, começando lá no corno dorsal da medula já. Então, você tem um aumento de neurotransmissores excitatórios da dor, então, principalmente a substância P e o glutamato, e uma inibição das vias descendentes inibitórias, das vias analgésicas endógenas, que vão compreender principalmente a noradrenalina, a serotonina e a dopamina, o GABA e também os opioides. Esses pacientes com fibromialgia e sensibilização central, embora eles tenham mais opioide endógeno circulante, eles têm menos receptor de opioide endógeno.
Então, falando um pouco da epidemiologia, a fibromialgia é uma doença que tem uma prevalência em torno de 1 a 10% na população, é variável de acordo com o território. No Brasil, a estimativa é de 2,5% e é frequente, é a terceira causa mais comum de doença, de procura ao consultório do reumatologista. Ela é mais frequente em mulheres, e essa relação mulher-homem, ela é variável de acordo com o critério que é utilizado. Você vê nos estudos, por exemplo, usando critérios mais antigos, você tinha uma relação de 13, 15 mulheres para um homem. Nos critérios mais novos do Colégio Americano de Reumatologia, essa relação cai para 3, 4 para 1, 2 a 4 para 1. Mas, na prática clínica, o que a gente vê é um predomínio significativo de mulheres sobre homens em relação à prevalência. Ela é mais frequente entre 35 e 60 anos de idade, mas pode acontecer em qualquer idade. Em relação, então, ao diagnóstico, totalmente clínico. Então, não existe laboratório ou exame de imagem que a gente utilize na prática clínica para confirmar o diagnóstico de fibromialgia. E também ela não é considerada um diagnóstico de exclusão. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Então, nos sintomas, nas manifestações clínicas, você tem os sintomas que a gente chama de cardinais. Então, você tem a dor musculoesquelética generalizada, que é condição obrigatória, então 100% dos pacientes com fibromialgia vão ter dor, né? E os sintomas cardinais satélites. Então, a gente vai ter, por exemplo, a fadiga, que é prevalente em mais 75% dos pacientes. Os distúrbios do sono são prevalentes também em mais da metade. E os sintomas cognitivos, que a gente chama de fibrofog, em mais de 75%. Além dos sintomas cardinais, que estão aqui em laranja, né, a disfunção cognitiva, o sono, a dor e a fadiga, a gente tem outros sintomas comuns relacionados a diferentes aparelhos e sistemas, como, por exemplo, sintomas psiquiátricos, a rigidez matinal, que pode aparecer e confundir com outros diagnósticos, como, por exemplo, a artrite reumatoide, mas caracteristicamente aqui é uma rigidez matinal de menor duração do que 1 hora, que é o que acontece nas doenças inflamatórias. Distúrbios autonômicos, então é frequente esses pacientes terem tontura, síndrome SICA, então diagnóstico diferencial de síndrome de Jogren, Renault e hipotensão ortostática, por causa de distúrbios autonômicos, né, do sistema nervoso autônomo. Síndrome dolorosas regionais também são bem frequentes, e principalmente aqui cefaleia, dor abdominal, síndrome do intestino irritável, dismenorreia, vulvodínia e disúria, e também hipersensibilidade a estímulos externos, naqueles pacientes mais graves. Então, por exemplo, estímulos como luz, odores, sons altos, cheiros, os pacientes sentem dor. E dentro desse perfil do paciente com fibromialgia, a gente tem algumas alterações, algumas manifestações relacionadas a alterações de neuroplasticidade cerebral. Então, está bem definido em estudos de ressonância funcional, de PET-CT cerebral, que esses pacientes têm alterações neuromorfológicas no sistema nervoso central, como, por exemplo, menor espessura de alteração morfológica de áreas do sistema nervoso central que estão relacionadas à interpretação da dor e ao comportamento do paciente em relação à dor crônica. Então, por exemplo, o giro do cíngulo anterior é demonstrado que ele tem menor espessura, menor quantidade de receptores opioides, menor conectividade nas sinapses cerebrais nessa área, na amígdala, que é uma área do sistema límbico, na ínsula e no tálamo. Então, você tem alterações neuromorfológicas, e essas alterações são associadas com manifestações da doença. Então, entre as manifestações neuroplásticas que acontecem no paciente, a gente tem, por exemplo, a ativação de áreas cerebrais e inibição de outras, uma conectividade cerebral alterada, você tem diminuição daquelas vias analgésicas endógenas, e o aumento dos neurotransmissores excitatórios. Isso está relacionado com o perfil neurobiológico do paciente. Então, geralmente é um indivíduo que tem uma baixa resiliência, ele tem uma capacidade de enfrentar o estresse, seja o estresse físico e emocional, uma menor capacidade de enfrentar distúrbios do sono, sintomas de humor, disfunção autonômica, e isso também está definido, também influenciado por fatores genéticos. E na periferia, esse paciente também tem alterações. Existe também uma sensibilização periférica, com diminuição do limiar de dor periférico também, no sistema nervoso periférico. Isso está associado com mecanismos de neuroinflamação, neuropatia de fibras finas, que existe uma prevalência aumentada no paciente com fibromialgia, e a presença de estímulos nociceptivos, gatilhos periféricos, como, por exemplo,
a nossa paciente com artrite reumatoide, onde ela tem um processo inflamatório periférico que contribui para esse ciclo de sensibilização central. Além disso, existe uma comunicação entre o sistema nervoso central e o periférico nesse perfil neurobiológico, tanto de cima para baixo, que a gente chama de que é chamado de top-down, quanto o perfil bottom-up, que é aquele paciente que geralmente tem um gatilho periférico mais importante e ele desenvolve as manifestações centrais posteriormente. Então, a gente classifica 2 fenótipos neurobiológicos da sensibilização central. O top-down é aquele paciente que, geralmente, ele não tem nenhum gatilho periférico, geralmente, a prevalência aqui é maior ainda em mulheres, e geralmente começa a dor crônica na idade jovem, tipicamente após a puberdade. São aquelas pacientes com fibromialgia que começam mais cedo. Frequência de comorbidades psicológicas aqui é maior, eles têm maior hipersensibilidade a estímulos não nociceptivos, então a allodynia é mais frequente, e tem um número mais elevado de condições dolorosas sobrepostas. Já no paciente bottom-up, que é aquele paciente de baixo para cima, então geralmente é o paciente que tem um gatilho periférico persistente e que acaba secundariamente desenvolvendo a sensibilização central. Então esse paciente aqui tem uma frequência menor em mulheres, então tende a ter uma diferença menor em relação ao sexo, desenvolve-se em qualquer idade e eles têm menos comorbidade psicológica, menos estímulo, hipersensibilidade a estímulos e menos condições dolorosas sobrepostas. Se a gente voltar ao nosso caso, a nossa paciente, ela se encaixa mais no perfil bottom-up, né? Porque ela tinha, a fibromialgia dela começou aos 52 anos e ela já tinha 4 anos de artrite reumatoide, né? Então não era uma paciente que começou mais cedo. A fibromialgia veio depois de uma doença que funciona como um gatilho periférico. Ela tinha, então, esse estímulo nociceptivo, ela não tinha grandes comorbidades psiquiátricas, ela não tinha allodynia e não tinha outras síndromes de sensibilização central. Então, no diagnóstico totalmente clínico, ele é baseado no perfil neurobiológico. Então, a gente tem que identificar esse perfil. O que tem nesse perfil? Então, como que é o perfil do paciente? Então, geralmente, uma paciente com idade de 35 e 60 anos de idade, com uma dor musculoesquelética generalizada, essa dor ela tem localização e intensidade variável, frequentemente ela é descrita como do tipo neuropática, só que ela não tem uma distribuição neuroanatômica definida. Ela é crônica e tem piora com aumento de temperatura e tem caracteristicamente hiperalgesia e pode ter allodynia, né? O sono não restaurador também é muito frequente, tanto insônia inicial como despertares múltiplos durante a noite. A fadiga, caracterizada por um cansaço físico e mental que não melhora com repouso. Os sintomas cognitivos são caracterizados principalmente por diminuição de memória e capacidade de concentração. E é um paciente que tem muitos sintomas. Então, é um paciente que chega na consulta com muitos sintomas de diferentes aparelhos e sistemas e que você não consegue encaixar, assim, numa síndrome específica. Então, além dos sintomas cardinais, ele pode ter dor abdominal, parestesias, constipação, boca e olhos secos, como a gente falou, Renault por causa do do sistema nervoso autônomo, rigidez matinal, sintomas de dispneia subjetiva, alterações de pele, perda de cabelo, sintomas vesicais, urinários também. Além disso, do ponto de vista daquelas manifestações nociplásticas, são pacientes que têm uma hipervigilância, eles estão sempre alertas, isso é uma avaliação mais biopsicossocial. São pacientes que têm baixa resiliência, então tanto a estresse físico quanto emocional, e isso é caracterizado nos estudos, a baixa resiliência, por exemplo, objetivamente, pela menor variabilidade de frequência cardíaca que esses pacientes têm. Então, por quê? Porque o sistema nervoso simpático deles estão sempre num limiar, num tônus mais hiperativo. Então, ele é mais hiperativo e menos hiperreativo ao estresse. Então, num estresse físico e emocional, por exemplo, um exercício físico, o paciente não aguenta, porque o sistema nervoso autônomico não se adapta àquele estresse. E a menor capacidade de enfrentamento do estresse. Além disso, são pacientes que, do ponto de vista psicológico, frequentemente eles têm o que a gente chama de catastrofização. Então, são pacientes que, como se vivessem em função da doença, eles amplificam os sintomas e eles ficam pensando e vivendo o tempo inteiro pensando na doença. E eles tendem a ser pessimistas em relação à doença, com afeto negativo, uma falta de aceitação, sentimentos de inadequação social. Então, isso você consegue ver na anamnese.
Tem frequentemente disfunção biopsicossocial em relação ao ambiente familiar, então é importante a gente avaliar isso também, e frequentemente eles têm história familiar de dor crônica. Então a gente sabe que a fibromialgia tem uma agregação familiar muito forte. Em parentes de primeiro grau, por exemplo, é 8 vezes mais frequente que eles tenham fibromialgia se tiver um parente de primeiro grau na família. Presença de outras síndromes de sensibilização central são frequentes, então é frequente que o paciente tenha síndrome miofascial, enxaqueca, síndrome do intestino irritável, pernas inquietas, comorbidades psiquiátricas, principalmente naquele fenótipo top-down, né? Então, desde depressão, ansiedade, como bipolar e estresse pós-traumático, e o exame físico desses pacientes costuma ser normal. Então, você não tem alterações objetivas no exame físico, exceto pela hiperalgesia e alodinia. Hiperalgesia é uma percepção dolorosa aumentada, desproporcional ao estímulo que é aplicado. Então, de repente, você faz uma pressão na pele ou toca com uma agulha muito fina, o paciente tem uma dor intensa, que é muito desproporcional ao estímulo aplicado. E a alodinia é sentir dor com estímulos não dolorosos, então um toque na pele, por exemplo, da nossa paciente. Então, uma vez que você fez... Então, o diagnóstico ele é clínico baseado nesse perfil. E aí você pode utilizar o critério de classificação. Esses critérios do Colégio Americano de Reumatologia são primariamente definidos para classificação de pacientes para estudos, mas o próprio ACR sugere que eles podem ser usados para o diagnóstico na prática clínica. Então, como o Joaquim já comentou, os critérios depois de 2010, eles englobam essas duas escalas, a de dor, das 19 áreas dolorosas, que o paciente aponta onde ele tem dor, e a escala de gravidade dos sintomas, eu não vou repetir aqui para não demorar tanto. E aí o diagnóstico é dado, então, pela presença de um índice de dor generalizada de pelo menos 7, com a escala de gravidade de pelo menos 5, ou o índice de dor entre 4 e 6, com a escala de 9. A dor generalizada é dor em pelo menos 4 dessas 5 regiões que divide o corpo, para diferenciar de dor miofascial, que é regional. Os sintomas presentes por mais de 3 meses, e isso é importante, o diagnóstico não é de exclusão. Então, se você identifica dor crônica com aquele perfil neurobiológico de sensibilização central, você pode dizer que o paciente tem fibromialgia, independente se ele tem outras doenças associadas. E os tender points, né, que foram famosos, muita gente ainda acha que o diagnóstico é baseado neles. Eles são do critério de 90 do ACR, um critério que se mostrou posteriormente com uma sensibilidade mais baixa, né, porque nem todo mundo pontua 11 daqueles 18 pontos dolorosos definidos, principalmente os homens, né? O homem ele tende a ter uma tolerância à dor um pouco maior, então a sensibilidade desses pontos no homem era muito baixa. Além disso, a baixa reprodutibilidade no exame entre examinadores, e esse critério ele não incluía os sintomas somáticos, os sintomas cardinais, que são tão importantes, né? Fadiga, sono, humor e os sintomas cognitivos. Então, a próxima pergunta que a gente tem que fazer, uma vez que fez o diagnóstico, é se é só fibromialgia ou se é fibromialgia mesmo. Então, você vai considerar isso a partir do perfil neurobiológico. Então, se você identificou um paciente que tem dor crônica e tem aquele perfil que eu falei de características que a gente comentou agora há pouco, esse paciente tem fibromialgia, ponto. Aí você vai ter que fazer o quê? Pensar se é só fibromialgia ou se tem alguma condição associada que pode estar perpetuando os sintomas dolorosos. Então, você vai ter que identificar isso numa avaliação laboratorial, por exemplo. Ou se o paciente tem dor crônica, mas se ele não tem aquele perfil. Então, é um paciente que não tem o perfil de manifestações nociplásticas, de catastrofização, de sintoma do humor associado, paciente que não tem tanta fadiga, distúrbio de sono. Então, esse paciente só tem a dor crônica. Então, será que é fibromialgia mesmo? Então, nesse caso, você vai ter que fazer o diagnóstico diferencial. E aí, se a gente voltar para o nosso caso, do ponto de vista clínico, a nossa paciente tinha uma dor musculoesquelética, ela tinha hiperalgesia, alodinia, um sono não reparador, fadiga, déficit de memória naquele primeiro momento dela e sintomas depressivos. Então, essa paciente ela tinha um perfil neurobiológico de sensibilização central com dor crônica, então ela tinha fibromialgia. Quando a gente pensa nesses diagnósticos diferenciais ou condições associadas à fibromialgia, as principais são as doenças reumatológicas inflamatórias, e aí a artrite reumatoide é importante. E quais são os sinais de alerta para a artrite reumatoide? Você tem uma artrite definida no exame físico, uma rigidez matinal mais prolongada, sintomas sistêmicos e uma piora dos sintomas ao longo do tempo. Então, a nossa paciente ela tinha isso.
né? Ela tinha fibromialgia, mas ela tinha artrite reumatoide, que funcionava, então, como um gatilho periférico de dor crônica. Além disso, você tem polimialgia reumática, que geralmente vai começar acima dos 60 anos de idade, e isso é um sinal de alerta, né? Aquela dor crônica que começa depois dos 60 anos de idade, as espondiloartrites, aí você tem a lombalgia inflamatória, entesite e as manifestações extraarticulares, as miopatias inflamatórias, onde vai ter uma fraqueza muscular objetiva mais significativa, as doenças endócrinas, como o hipo e o hipertireoidismo, e aí suas manifestações sistêmicas. O hiperparatireoidismo também pode ser confundido, porque ele pode dar artralgia generalizada, ele pode dar mialgia, mas muito inespecífica e sem aquele perfil neurobiológico. Além disso, ele pode dar dor abdominal, constipação, fraqueza, uma fadiga e os outros sintomas, mas aí você vai fazer a investigação pensando nisso. A acromegalia, você vai ter as alterações de exame físico característico, mas também pode dar dor crônica, e as malignidades, pensando principalmente se o paciente tem sinal de alerta. Além disso, doenças gastrointestinais, destaca a doença celíaca, que pode dar artralgia também, e fadiga, e que muitas vezes é oligossintomática. As doenças infecciosas, com destaque principalmente para o vírus C, na hepatite C crônica, 30% tem fibro-like, e o HIV. E as doenças musculoesqueléticas não inflamatórias, como a síndrome miofascial, onde você vai ter aí uma dor que não é generalizada, ela é regional, então uma dor só no ombro, na região de trapézio, por exemplo, onde é mais frequente, e tem aqueles pontos gatilhos, onde você palpa e o paciente reproduz a dor do paciente. Síndrome de hipermobilidade, osteomalácia, principalmente por deficiência de vitamina D, então é importante pensar nisso, os pacientes que têm fator de risco, e medicações que podem dar dor crônica, como estatinas, miopatia, os bisfosfonatos que podem dar dor ósseos, alguns quimioterápicos com neuropatias, os opioides que podem dar hiperalgesia, tanto no uso crônico, mas também no uso agudo, e inibidores de aromatase. Então, a avaliação de geradores periféricos de dor, depois do diagnóstico, é fundamental, né? Porque esses fatores perpetuantes, eles vão estar contribuindo para manutenção daquele ciclo vicioso de sensibilização central. Então, você vai ter os fatores nociceptivos periféricos, e aí um dos mais importantes é a síndrome miofascial, que é muito frequente o paciente com fibromialgia ter miofascial, que é aquela dor regional, localizada, em diferentes regiões do corpo, e que tem aquele ponto gatilho característico. Você tem artrites, como é o caso da nossa paciente, disfunções endócrinas, infecções virais que podem estar piorando a dor do paciente, e questões como distúrbio do sono e outras síndromes de sensibilização central. Então, se a gente voltar na primeira pergunta, a gente consegue responder quanto ao diagnóstico da fibromialgia nesse momento daquela paciente. Então, a questão A, não pode ser feito porque é diagnóstico de exclusão. Apertei errado. Não é diagnóstico de exclusão, como a gente já falou, né? A letra B, pode ser feito desde que a paciente apresente tender points. Os tender points, então, que são aqueles critérios de 90, eles não são mais obrigatórios para o diagnóstico. A gente não usa mais ele como critério. Você até pode palpar no exame físico, na anamnese, e contar quantos pontos tem, mas para o diagnóstico eles não são obrigatórios. Então, a resposta correta é a letra C. A maioria das pessoas acertou, fiquei feliz com isso, porque todo mundo, né, acho que tem uma boa noção da clínica médica. Então, ele pode ser feito por meio dos critérios, aqueles critérios de 2016 que eu falei, que são auto-aplicáveis e que avaliam a dor e os sintomas cardinais. E eles não têm relevância porque não irá interferir na conduta, claro que vai interferir na conduta. Então, falando um pouquinho sobre a fibromialgia associada a outras doenças, que a gente chama, entre aspas, de fibromialgia secundária, que seria principalmente naquele perfil de baixo para cima, o bottom-up, a gente sabe que existe uma prevalência aumentada de fibromialgia nos pacientes com doenças crônicas. Então, por exemplo, aqui, em pacientes com doenças reumatológicas, então artrite reumatoide, Sjögren, lúpus, BC e psoríase, em torno de 15% a 30% vão ter fibromialgia. Então, na artrite reumatoide, aqui a gente chega em torno de quase 20%. Na síndrome de Sjögren, é a doença reumatológica que mais tem concomitância com fibromialgia, em torno de 30%. Lúpus, BC, psoríase também, e outras doenças, como insuficiência renal crônica, o diabetes mellitus e a SIDA. Qual é o problema, então, da gente considerar que a fibromialgia é um diagnóstico de exclusão? Por que a gente não deve considerar isso? Qual é o problema de considerar?
O problema é o atraso diagnóstico, consequentemente, o atraso do tratamento, a perpetuação dos sintomas dolorosos e a manutenção daquele ciclo de sensibilização central. Por exemplo, na nossa paciente com artrite reumatoide, se a gente considerasse que era tudo atividade da artrite naquele segundo momento e tivesse, de repente, trocado a medicação para artrite, não ia melhorar a paciente, porque, na verdade, o problema principal dela era a sensibilização central. Né? Então, você acaba perpetuando os sintomas da fibromialgia sem benefício para o paciente. Isso vai levar a uma pior resposta ao tratamento, uma menor chance de responder ao tratamento a médio e longo prazo, refratariedade, e uma incapacidade funcional progressiva. Então, os estudos mostram, por exemplo, que pacientes com fibromialgia, eles podem ter uma incapacidade funcional que é até pior do que a osteoartrite e a artrite reumatoide. Então, a doença crônica, ela aumenta o risco do indivíduo ter fibromialgia, por causa da dor crônica que leva à sensibilização central, digamos, secundária. Então, nesse estudo que avaliou mulheres que tinham um grupo com fibromialgia e outro grupo que tinha dor crônica, que não fechava diagnóstico para fibromialgia, eles viram o quê? Que pacientes com doenças autoimunes e os pacientes com doenças psiquiátricas eram os que mais tinham chance de ter fibromialgia. Então, a autoimune aqui 3 vezes mais e a doença psiquiátrica 4,5 vezes mais. Então, eles viram nesse estudo que indivíduos com fibromialgia tinham 4 vezes mais chance de ter 3 ou mais comorbidades associadas do que indivíduos que tinham dor crônica não fibromialgia. Esse outro estudo, com mais de 3.000 pacientes, que foi avaliar os 15 diagnósticos mais frequentes em pacientes com fibromialgia. A gente vê aqui que a artrite reumatoide foi uma das que mais teve a associação com fibromialgia. O risco, a associação aqui foi de 4 vezes, quase 4,5 vezes a maior frequência em pacientes que têm artrite reumatoide. E agora, em relação ao tratamento. Então, a gente fez o diagnóstico, que é baseado na clínica, a gente vai fazer o tratamento que vai se dividir em não farmacológico, farmacológico e a controle dos fatores geradores de dor. Então, começando pelo tratamento não farmacológico, a educação do paciente na primeira consulta é fundamental. Então, é importante orientar que é uma doença real, não é coisa da cabeça, explicar de forma didática o papel da sensibilização central e explicar o prognóstico. Então, isso é fundamental, dizer que é uma doença benigna, não deformante e não progressiva e que vai ter períodos de melhora e piora. A importância da atividade física como a pedra angular do tratamento, que é um dos problemas principais na adesão. A importância da higiene do sono e do tratamento de distúrbio do humor se associado e o papel da adesão. Isso está demonstrado que tem um impacto positivo em score de dor, na catastrofização, ansiedade e percepção da doença. A atividade física, como eu falei, é a pedra angular do tratamento. Então, recomenda-se que o paciente comece com uma atividade física leve, o mais leve possível, de maneira que ele tolere, e que a progressão seja gradual, né? Explicar para o paciente que nas primeiras 8 a 10 semanas ele pode até piorar, justamente porque é a fase de adaptação do organismo e que ele não desista nessa fase. Então, é importante explicar isso. E os exercícios que têm melhor evidência na literatura é o exercício aeróbico, que é o que tem melhor evidência, e aí não faz diferença exercício aeróbico terrestre ou aquático em relação à dor, mas alguns estudos mostram que, do ponto de vista de qualidade de vida, avaliado pelo SF-36, a melhor eficácia dos exercícios aquáticos, mas tanto faz. Né? O paciente fazer exercício aeróbico é recomendado pelo menos 2 a 3 vezes por semana e o benefício começa a partir de 4 semanas. E o fortalecimento muscular, com treino de força, pelo menos 8 repetições por exercício, 2 a 3 vezes por semana. Né? Então, essas 2 modalidades de tratamento, o aeróbico e o treino de força, são os que têm melhor evidência. A terapia cognitivo-comportamental também é nível de evidência A na fibromialgia, né? E ela está indicada principalmente naqueles pacientes que têm distúrbio do humor. Então, está demonstrado que eles melhora a tolerância à dor e diminui o uso de analgésicos. E os objetivos da terapia cognitivo-comportamental, então, é uma linha de terapia que tem o objetivo de determinar uma rotina para o paciente, então, ele saber equilibrar as atividades de descanso e de atividade. Ele, por exemplo, uma das coisas que é recomendada é o paciente estimular as atividades de lazer na vida diária do paciente,
ajudar o paciente em relação à solução de problemas, planejamento, reestruturação cognitiva, na aceitação da doença e no comprometimento com o tratamento, e também na higiene do sono. Então, em relação a essa parte psicológica, a gente sabe que os transtornos do humor têm uma prevalência aumentada, né? Então, depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, mas também bipolar e o abuso de substâncias é aumentado a prevalência em relação à população geral. A taxa de suicídio no paciente com fibromialgia é 10 vezes maior do que a população geral, e em relação a outras dores crônicas, ela é 3 vezes maior na fibromialgia. Além da terapia, então, a acupuntura também tem um nível de evidência A, mas a evidência é de baixa a moderada qualidade. E a curto prazo. Então, existe um benefício, mas, em geral, os estudos testaram até 3 meses. A mais de 3 meses, a longo prazo, a evidência tem uma qualidade um pouco menor, em termos de dor e qualidade de vida. Pelo menos 2 sessões por semana, 25 minutos, por pelo menos 4 semanas, é recomendado. Alguns estudos mostram que naqueles pacientes que respondem nessa primeira fase de 4 semanas, eles podem responder a longo prazo. Os que não respondem no começo, provavelmente não vão se beneficiar de mais tempo do tratamento. E novas possibilidades terapêuticas, né, que ainda tem menos evidência, tem a neuroestimulação magnética transcraniana, que tem um corpo de evidência que está vindo cada vez maior, e que, na verdade, é muito simples, são eletrodos colocados no crânio, e você ela tem a capacidade de regular a via endógena, de analgesia endógena do sistema nervoso central. Algumas sessões de curto período e mostraram uma resposta boa de dor e fadiga a curto prazo. Né? Então, existem alguns estudos nesse sentido, a Neuro estava fazendo um estudo aqui nesse sentido, a gente está fazendo também alguns, mas principalmente em relação à fadiga. Crioterapia de corpo inteiro, a câmara hiperbárica e o álcool em pequenas a moderadas doses, também existem alguns estudos mostrando benefício, mas é difícil de recomendar, né? O tratamento farmacológico, passando para o tratamento farmacológico, então, se a gente observar as drogas que a gente utiliza, a gente vai ver que elas vão agir principalmente naqueles neurotransmissores que estão excitatórios aumentados, então por a substância P e o glutamato. Então a gente tem, por exemplo, aqui os anticonvulsivantes, a memantina e a ketamina agindo aqui. Na serotonina você pode ter, por exemplo, a ciclobenzaprina, que tem uma ação, e também uma ação de aumentar os neurotransmissores que são analgésicos. Então, por exemplo, a noradrenalina, a serotonina, com os antidepressivos, o álcool vai agir aqui no GABA, a naltrexona vai regular aí o papel dos opioides e os canabinoides. Então, eu não vou ler todos os dados dessas tabelas, eu vou resumir aqui, depois eu posso até passar para vocês, se vocês quiserem, as tabelas das medicações, mas o que a gente utiliza? Então, em termos de antidepressivos tricíclicos, a amitriptilina e a ciclobenzaprina. A amitriptilina, ela tem ação na dor, na fadiga, no sono, no humor e na qualidade de vida. A ciclobenzaprina é um tricíclico, mas ele é um relaxante muscular de ação central. Então, a ação dele aqui é para o sono. A gente começa em doses baixas e você aumenta progressivamente. Não tem muita vantagem aumentar a amitriptilina acima de 50 miligramas. E os eventos adversos são aqueles gastrointestinais, cardiovasculares e urinários relacionados ao bloqueio muscarínico e alfa-adrenérgico e o bloqueio de histamina, principalmente a sedação, né? Tem que tomar cuidado aqui em pacientes idosos, então não é recomendado em idosos acima de 65 anos pelo risco de hipotensão ortostática e cuidar também dos pacientes com risco cardiovascular pelo risco de arritmia e o risco de glaucoma. Não precisa ajustar na insuficiência renal, na insuficiência hepática eles recomendam utilizar com cuidado. Os inibidores seletivos da recaptação, o que tem mais evidência é a fluoxetina. Os outros não têm muita evidência para dor. E mesmo a fluoxetina, o efeito analgésico é muito pequeno. Tanto que alguns guidelines, como o do EULAR, da Liga Europeia de Reumatologia, nem recomendam a fluoxetina. Então, em geral, a gente utiliza a fluoxetina em combinação com a amitriptilina. Mas você pode usar os outros inibidores seletivos pensando no transtorno do humor associado, ansiedade e depressão. A dose efetiva da fluoxetina é pelo menos 40 miligramas, então você começa com 20, mas aumenta para 40. E os efeitos adversos costumam ser transitórios e benignos, e isso é importante de ser orientado para o paciente para ele não abandonar o tratamento, que é o principal problema da doença.
Os inibidores duais têm uma eficácia melhor do que os seletivos, e é principalmente o que a gente tem no Brasil, a duloxetina, a venlafaxina e a desvenlafaxina. Elas agem na dor, no sono, no humor e na qualidade de vida. A dose efetiva da fluoxetina é 60 miligramas por dia, ela tem uma ação rápida, mais rápida do que os seletivos. A venlafaxina e a desvenlafaxina se precisa de doses um pouco mais altas, então a venlafaxina pelo menos 150 miligramas. E os efeitos adversos também costumam ser transitórios. Tem que cuidar aqui com o aumento da pressão arterial nos pacientes hipertensos, principalmente com a venlafaxina. Tem que ajustar na insuficiência renal e na insuficiência hepática. A pregabalina e a gabapentina está na classe dos gabapentinoides ou anticonvulsivantes. Foi a primeira droga âncora aprovada pelo FDA, a pregabalina, e elas têm uma ação na dor, na fadiga, no sono, na qualidade de vida, não tem efeito antidepressivo, mas ela é ansiolítica também. Então, a pregabalina, a dose efetiva é pelo menos 300 miligramas, 300 a 450 miligramas. Você começa com 75 e vai aumentando. O grande problema é que nem todos os pacientes chegam a 300 porque não toleram pelo efeito colateral, que não é tão frequente, que na população geral não é tão frequente, mas o paciente com fibromialgia tem mais, né? Você pode dividir a dose 2 vezes por dia ou tomar tudo à noite. A gabapentina também você começa com dose baixa e vai aumentando. A evidência para GABA é menor do que para a pregabalina. O efeito mais importante é a sedação e tontura e o ganho de peso no início de tratamento. Tem que ajustar também para a insuficiência renal. Dos analgésicos, aí os opioides, a gente tem o tramadol. O tramadol ele pode ser utilizado por quê? Porque além da ação opioide, que não nos interessa na fibromialgia, ele tem uma ação fraca como inibição da recaptação da serotonina. Então, esse é o efeito que nos interessa. Então, é um opioide fraco que tem essa ação. Então, você pode usar de 100 a 300, 400 miligramas por dia e tem que tomar cuidado naqueles que utilizam o inibidor de serotonina junto por causa do aumento do risco de síndrome serotoninérgica e redução do limiar de convulsão. Tem que ajustar na insuficiência renal e tem que tomar cuidado porque é um opioide fraco que também tem potencial de abuso. Os opioides, de maneira geral, em fibromialgia, não são recomendados, porque ele está associado com maiores taxas de desemprego, incapacidade funcional, doença psiquiátrica, suicídio e abuso. Então, com exceção do tramadol, a gente não utiliza. Outras drogas com menor nível de evidência, mas que a gente utiliza, principalmente essas 3 últimas, a trazodona, que é um antidepressivo, um pouco mais antigo, mas ele tem menos efeito colateral do que os tricíclicos, por exemplo. Então, a gente usa principalmente para o sono, porque ela tem um efeito sedativo bom, né? Então, é nível de evidência D, não tem grandes estudos, mas você usa, por exemplo, para insônia. A tizanidina também é um relaxante muscular de ação central, e o zolpidem, eventualmente, você tem que lançar a mão para induzir o sono desses pacientes. Não é recomendado topiramato, benzodiazepínico, corticosteroide anti-inflamatório não funciona, e os opioides, exceto tramadol. Novas possibilidades terapêuticas em estudo com alguma evidência já a naltrexona, que é um antagonista do opioide e que também é um anti-inflamatório no sistema nervoso central. Existe uma evidência já de nível 1B, força, grau de recomendação A, e a gente tem recentemente utilizado. A naltrexona, ela é usada em doses ultra reduzidas, de 4,5 miligramas, é a dose preconizada. Então, essa dose você não encontra na farmácia normal, tem que mandar manipular. Alguns pacientes respondem sim. E tem muito pouco efeito colateral, então ela é bem segura. O pramipexol, ele é utilizado principalmente para o paciente que tem pernas inquietas. Ele é a droga de escolha para quem tem associação com síndrome de pernas inquietas. E outras drogas em estudo, a memantina, a quetiapina, a mirogabalina, é uma droga que a gente ainda não tem no Brasil, a mirtazapina e os canabinoides, que eu não vou entrar em detalhes porque não vai dar tempo, mas eles são nível de evidência 3. Então, não existem ainda uma definição, uma recomendação bem estabelecida para o uso de opioides na fibromialgia. Então, o que é importante em relação a tudo isso? É individualizar a terapêutica. Então, não existe um único tratamento. Você vai selecionar a droga de acordo com o perfil do paciente. Então, por exemplo, para a dor e para o sono, a duloxetina e a pregabalina, elas são melhores que o milnaciprano. O milnaciprano é um dual que não tem no Brasil.
tá? Humor deprimido, a duloxetina é melhor, então, do que, por exemplo, a pregabalina, que não tem ação na depressão. Na fadiga, a pregabalina é melhor do que a duloxetina, embora a gente use bastante a duloxetina também, porque ela também tem um efeito. E em termos de eventos adversos, cefaleia e náusea são mais comuns com a duloxetina, diarreia também é mais comum com a duloxetina. Então, a gente vai escolher a droga de acordo com o perfil. Se a gente olhar o nível de evidência das diferentes modalidades terapêuticas, aqui eu estou utilizando o guideline da Liga Europeia de Reumatologia, o último guideline, a gente vai ver que você tem várias modalidades terapêuticas com nível de evidência 1A e grau de recomendação A. Por quê? Porque eles têm meta-análises e ensaios clínicos randomizados. Mas, quando você olha o efeito, a magnitude de efeito de cada uma isoladamente, eles são pequenos, né? Então, você vê aqui a força de recomendação dos experts que fizeram o guideline, a única recomendação que todo mundo concorda, 100% de concordância, é para atividade física. Então, isso é o que tem melhor evidência, atividade física. Todos têm que fazer atividade física. O resto tem um nível de concordância que é mais fraco. Então, embora você tenha estudos com um bom nível de evidência, você tem uma magnitude de efeito pequeno. Então, qual é a conclusão que a gente chega disso? Que você deve associar terapias, né? Então, o tratamento da fibromialgia no século XXI, esse autor, não está aqui, mas o Wolff é um dos grandes autores de fibromialgia, um cara que mais estuda, e ele fez um artigo sobre isso, né? Então, qual é a tendência de tratamento da fibromialgia hoje em dia? É a terapia multicomponente, que é o quê? Que é você associar diferentes modalidades terapêuticas farmacológicas e não farmacológicas. E entre as não farmacológicas, sempre incluir exercício físico e, se indicado, a terapia cognitivo-comportamental, junto com o tratamento farmacológico. Isso já é ponto pacífico que tem alto nível de evidência. Em relação às drogas, a tendência é utilizar a combinação de drogas, mas não começar com mais de uma droga ao mesmo tempo. Você começa com uma droga em dose baixa, vai aumentando e depois você vai associando ao invés de trocar de droga. Então, essa é a tendência. Então, mesmo que o paciente, por exemplo, você começou com duloxetina e ele não tolerou mais do que 30 miligramas, em vez de você tirar a droga, você pode associar, por exemplo, a pregabalina, mesmo numa subdose, numa dose não ideal de duloxetina. Então, a tendência é a associação de drogas em doses toleráveis. Então, a gente vai para a segunda pergunta, para finalizar a segunda pergunta, do tratamento da paciente. Então, os índices de atividade da artrite reumatoide apresentam acurácia semelhante com e sem fibromialgia. Isso está errado porque os pacientes com fibromialgia, as métricas da artrite reumatoide são superestimadas por causa da avaliação global do paciente. Ele acaba dando uma nota mais alta do que o médico. Então, é o que o Joaquim mostrou no nosso caso. Conforme a estratégia Treat to Target preconizada para a artrite reumatoide, é indicada para a paciente a troca do imunobiológico. Não. Na verdade, ela tinha uma artrite reumatoide que estava bem controlada, em baixa atividade de doença, e as queixas dela se relacionavam à fibromialgia. A letra C, considerando o perfil clínico de sensibilização central, predomínio de dor e fadiga, sem distúrbio do humor, a introdução do gabapentinoide, que foi o que a gente fez na paciente. Então, essa é a resposta correta. E a atividade física nunca é desaconselhada. Então, para terminar, eu vou falar o que a gente faz no ambulatório. Essa é a cara dos residentes quando começa o ambulatório de fibromialgia. Então, a gente faz o score de gravidade da doença. O score de gravidade é muito simples, porque ele é só somar o índice de dor difusa com a escala de gravidade dos sintomas, lá do critério. Então, a gente chama de fibromyalgia, eles chamam na literatura, que é uma escala de quantificação. Quanto de fibromialgia você tem? É uma escala de sofrimento do paciente. Ela tem essa classificação, né? Então, 4 a 7 leve, 8 a 11 moderada, acima de 11 grave e acima de 20 muito grave. O ideal é que o paciente diminua a intensidade dessa gravidade durante o tratamento. Então, você soma e ela vai dar uma pontuação até 31. A nossa paciente, no diagnóstico, se a gente lembrar, ela tinha 12 áreas dolorosas, pontuava 2 no sono, 1 na fadiga, 1 na depressão, 1 nos cognitivos e 1 na cefaleia. Então, ela tinha um PDS, que é essa Polysymptomatic Distress Scale, em inglês eles chamam assim, de 18. Então, ela era considerada uma escala de sofrimento grave. E no segmento, então, com o tratamento, ela evoluiu para uma escala de gravidade de 9, então ela melhorou.
Além disso, no ambulatório, a gente reforça isso, que é importante, perguntar de outros fatores periféricos, então de medicações que o paciente está usando. Em relação à avaliação laboratorial, a gente faz essa avaliação laboratorial aqui na primeira consulta. Então, exames gerais, provas de atividade inflamatória, o TSH, sorologias, principalmente HIV, vírus C e vírus B, o cálcio, fósforo, o PTH e a vitamina D para diferenciar de osteomalácia, a CPK e autoanticorpos se suspeita clínica. E nos pacientes idosos, lembrar da eletroforese de proteínas. E aí do tratamento, para todos os pacientes é indicado a atividade física. Então a educação e a atividade física é indiferenciada para todo mundo. E aí você vai avaliar o sintoma predominante, né? O quadro doloroso predominante, o distúrbio do sono, o transtorno do humor e catastrofização e a fadiga. Então, de acordo com o perfil clínico, você vai selecionar a droga. Então, se o quadro doloroso é predominante, a gente tende a preferir a amitriptilina com fluoxetina, a duloxetina, a pregabalina ou a GABA, e você pode associar o tramadol. O tramadol é recomendado, em geral, preferencialmente, que você não dê de horário, mas sob demanda. É melhor ou por curto período, por causa do potencial de abuso. Mas alguns pacientes que não melhoram, a gente acaba deixando mais tempo. O distúrbio do sono, então, se predomina o distúrbio do sono, higiene do sono, e a gente prefere a amitriptilina, ciclobenzaprina, gabapentinóide ou duloxetina, que tem um efeito comprovado no sono. Se tiver transtorno do humor, a gente recomenda a psicoterapia cognitivo-comportamental e os antidepressivos. E se tiver fadiga predominante, o que tem melhor evidência é a amitriptilina, o gabapentinoide, e principalmente esses dois, e depois a duloxetina. E você pode combinar, como eu falei. Então, a gente pode combinar antidepressivos, antidepressivo com gabapentinoide e o tramadol com as outras classes. Então, se a gente voltar para o nosso caso, a paciente com fibromialgia, no diagnóstico, o que ela tinha predominante? Ela tinha dor, sono e alguns sintomas depressivos. Ela não era uma paciente com história de distúrbio psiquiátrico importante, mas naquele momento ela tinha sintomas depressivos. Então, a gente optou o quê? Pelo antidepressivo, né? A amitriptilina com fluoxetina. E ela teve uma melhora inicial, mas depois, no segundo momento, ela persistia com sintomas de sensibilização central em menor intensidade, mas persistia, e com artrite reumatoide controlada. Então, no segmento, quando a gente avalia o perfil dela, predominava só a dor. Ela não tinha mais distúrbio psiquiátrico, ela não tinha tanta fadiga, então a gente optou aqui por associar a gabapentina, que foi na última consulta. Então, para terminar, a gente conclui o quê? Que o diagnóstico da fibromialgia ele é dado pela presença da dor crônica com a associação daquele perfil neurobiológico de sintomas de sensibilização central. Em relação ao tratamento, a atividade física é a pedra angular do tratamento, a medicação vai ser escolhida de acordo com o perfil de sintomas, tratar comorbidades e geradores periféricos de dor é fundamental, para quebrar aquele ciclo vicioso de sensibilização central, e a tendência é a terapia multicomponente, que é a associação de farmacológico com não farmacológico, incluindo a atividade física, e a combinação de drogas na medida que o paciente tolera. Então é isso, eu fico disponível para perguntas. Nós já estamos assim, queria primeiro agradecer muito, excelente aula, lembrando que a gente disponibiliza essas aulas depois para vocês, né, que vai ajudar aí no momento de recordar, e nós estamos um pouquinho avançado, poderíamos fazer uma pergunta, se alguém quiser fazer. Parabéns, Diogo, excelente aula, deliciosa de se ouvir, e eu gostaria só de perguntar o seguinte, visto a prevalência de distúrbios do sono, se vocês incluem uma avaliação polissonográfica, também considerando que muitas das substâncias que vão usar vão ser sedativas e eventualmente pode piorar a condição. Então, a polissono, ela não é, na maioria dos guidelines, eles não recomendam como de rotina. Então, quando que a gente indica a polissono na paciente com fibromialgia? Quando você tem uma suspeita clínica de apneia. Então, existem até algumas escalas de gravidade da insônia e tal, que você pode utilizar, e quando o paciente pontua de moderado, pelo menos moderado a grave, é indicada a polissono. Então, se o paciente tem uma história de ronco, paciente que tem sobrepeso, obesidade, paciente que tem muita sonolência diurna, nesses a gente indica a polissonografia, porque aí vale a pena você tratar o distúrbio do sono, o distúrbio do sono mais grave, que provavelmente está piorando os sintomas. E aí, nesses pacientes, a gente tende a evitar, por exemplo, relaxante muscular,
e gabapentinoides, principalmente esses dois, porque eles podem piorar a apneia por causa do relaxamento da musculatura, né? Então, a gente tende a preferir nesses antidepressivos. Perfeito. Professor Diogo deixou o contato por e-mail, a aula vai ser disponibilizada e ele está lá no ambulatório, Sim. se tiver dúvidas, para também discutir com vocês. Muito obrigada, até a próxima, gente.